caro telespectador, seja bem-vindo ao nosso podcast Crescendo Azul. Para esta edição, quero apresentar a pessoa que está do meu lado. Sim, esta pessoa que vai nos falar em torno dos fundos marinhos. Mas antes, permitam-me pedir ao doutor para deixar ficar o seu nome, a sua função. Doutor, muito boa tarde mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença nos nossos estudos do podcast Crescendo Azul. Pedimos que o doutor deixe ficar a sua saudação, por favor. Muito boa tarde a todos os ouvintes e os outros que também nos ouvem por outras linhas tecnológicas. Eu sou Duarte Mussa, gestor do Parque Nacional das Quirimbas, atualmente Reserva de Biosfera das Quirimbas, em Cabo Delgado. E obrigado por estar nesta terceira conferência da economia azul, e porque de facto nesta conferência também falamos muito da conservação da biodiversidade. É verdade. Sobretudo a biodiversidade marinha. É verdade. E a biodiversidade marinha é uma das capacidades que nos cerca nesta reserva, ao ponto de a Unesco coroar-nos como reserva de biosfera, a primeira em Moçambique, por enquanto a única que já existe. E é muito benéfico estarmos aqui a falar de uma espécie de área de conservação que se lida também com a conservação marinha. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Fundos marinhos, oportunidades econômica ou desafio ambiental, doutor? Nesta conversa, primeiro quero falar sobre desafios ambientais. Sim. Eventualmente, nos tempos passados, quando se falasse de cuidados de ambiente, às vezes olhávamos na área terrestre, olhávamos a situação de plantas e o meio onde vivemos. Sim. Nos últimos tempos, começamos a evoluir na percepção de que também, ao nível da zona costeira, zonas marinhas, precisam também de muita atenção nossa. É verdade. Porque entendemos que esta área constitui também um fosso econômico. E a economia marinha, nós começamos a perceber de que dentro do mar tem muito jazigo econômico. E é preciso cuidarmos disso. É verdade. É preciso observarmos as especificidades que tem o mar. Sim. E depois precisamos de cuidá-lo. É verdade. Quando nós estivermos a falar de cuidar o mar, significa estarmos envolvidos em atos de bom fazer. Por isso, falar hoje de situações de ambientes marinhos, também queremos dizer, cuidar da nossa economia azul. Azul. Muito bem. Nós temos que olhar também esta economia azul
como o slogan já aparece, Crescendo Azul, Crescendo Azul. temos que olhar isso como uma oportunidade. Primeiro, planificarmos ações. Segundo, criarmos condições de prevermos o que exatamente, sobretudo os governos, devem fazer para que, antes de olharmos os parceiros, verificarmos o que exatamente o governo pode fazer só para desenvolvermos aquilo que são atividades econômicas. Certo. Hoje também olhamos a economia azul, despertamos até com este programa Pro Azul, Economia Azul, Crescendo Azul. Certo. Exato, porque agora as comunidades que vivem ao longo da costa e outras áreas onde se realiza pesca, Sim. que também não é só na costa, É verdade. tem no interior, nos lagos e outros locais, a comunidade começa a perceber que aquela lagoa que ele tem ali, o rio que ele tem, para além da costa, também tem Sim. a economia. Sim, Aquela lagoa produz a economia. é verdade. E esse despertar deve ser acompanhado com uma apreciação global de que não deixemos esta área para a segunda ou a terceira opção. a terceira opção. Certo. Porque, de facto, temos que alinhar para, quando estivermos a falar do desenvolvimento global, olharmos Juntarmos. todas as fontes que podem nos garantir e que podem nos assegurar o nosso desenvolvimento. É verdade. Sim. É verdade. Muito obrigada, doutor. E com relação quero mesmo trazer uma questão, esta questão que está relacionada às mulheres. Como é que o doutor olha para estas mulheres que hoje estão a cuidar dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, estão a cuidar da família? Como é que olha para esta mulher que está nesta fase do desenvolvimento? Olhando, sim, para a questão do nosso Crescendo Azul, porque já temos mulheres no mar, já existem lá as mulheres. E como é que o doutor avalia este papel da mulher? Eu primeiro avalio com uma apreciação muito positiva, porque também as mulheres já estão a despertar e o despertar das mulheres está nos a assegurar de que elas já estão a sentir envolvidas no desenvolvimento econômico. As mulheres eram exatamente daquelas com atividades domésticas, Sim. Da economia doméstica. Uma pequena Entretanto, uma pequena porção de sim, economia merecia elas. Sim, sim. Agora, olhando nesta positividade, é que elas estão lado a lado com o homem, envolvidos no desenvolvimento, sobretudo neste aspecto que estamos a falar, Sim. de desenvolvimento no âmbito da economia azul. Tantas participações que eu já tive, que já assisti, as mulheres têm estado em frente. É verdade. E a determinar-se de que as atividades que estão a fazer, o apoio que recebem, já dá para fazer algo na vida delas. É o caso de apoiar os filhos à escola e algumas comunidades assistimos em que elas até erguem as suas próprias habitações. É verdade. E habitações convencionais. Sim. E isto é mesmo é de louvar. Sim. Então, nós queremos que esses procedimentos continuem, em que a mulher, o homem,
estejam lado a lado para desenvolver este país. Muito obrigada, Sim, doutor. sim. Muito obrigada. Doutor, não sei se tem algum agradecimento, quer deixar ficar algum agradecimento, porque na verdade já estamos no fim do nosso podcast. Ok. Algum agradecimento? As últimas considerações, pode deixar ficar. Eu, de facto, tenho apreciado e tenho dito, os projetos vêm e passam, mas o que eu quero dar como recomendação, os projetos, quando vêm e abraçam uma determinada atividade econômica, olhem o princípio e o pós-fim. É verdade. O pós-fim a gente chama de sustentabilidade. Então, criem as condições de iniciar o projeto e a atividade econômica. Sim. E também, no fim, deixem pressupostos de sustentabilidade para não tornarmos aquelas pessoas que apoiamos, não tornarem ociosas em detrimento da atividade que era muito evolutiva É verdade. antes. Sim. Então, Sim. recomendo e apoio na iniciativa de como é que nós avançamos para a sustentabilidade dos projetos. Eu abraço muito o desenvolvimento econômico porque só aquelas comunidades que recebem os projetos, se elas se sentirem estáveis, a avaliação do desenvolvimento do país será também estável. É verdade. Muito obrigada, Obrigado. doutor. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco Ok. a trocarmos este dedo de conversa. Muito obrigado para você que esteve aí deste lado a nos assistir. Chegamos ao fim do nosso podcast Crescendo Azul, da terceira edição. Fique bem e até a próxima oportunidade.